Então, boa noite a todos. Estamos dando início à aula do 13, aula 13. Olha que coincidência, nossa aula 13 está acontecendo no dia 13 de maio. Da disciplina de Ateliê 8, do curso de Arquitetura e Urbanismo da UBRA. Só confirmando, eu acabei de publicar o nosso edital de AP2, e conforme eu comuniquei para vocês também que eu estava alterando a data da entrega da AP2 para daqui 2 semanas, tá? Então, ficando a nossa entrega para o dia 27 de maio, de AP2. Entrega e apresentação, tá? Eu vou repassar com vocês aqui agora o edital, que está divulgado tanto na aula 13 dos módulos, quanto nas tarefas ali no AP2. Ah, tá, vou ter que dar uma editada aqui, que aqui tá para o dia 22 de maio, tá errado aqui, AP2 aqui, tá para o dia 20 e... Ah, não, tá. É que eu botei disponível a partir do dia 22. É por isso. Se por acaso aparecer para alguém, der algum tipo de confusão, eu botei disponível porque às vezes algumas pessoas querem entregar antes, trabalharam no final de semana, foi por isso que eu disponibilizei a abertura para envio a partir do dia 22, mas a data de entrega é dia 27. Então, eu vou abrir aqui com vocês esse edital e vou começar a explicar . Certo. Então, aqui, começando a explicar para vocês o nosso edital, nós temos aqui como objetivo o desenvolvimento do partido arquitetônico inicial, visto que nós não temos um partido ainda entregue definitivo, né? O edital de AP1, ele contemplava intenções projetuais, análises, diagramas, intenções, zoneamento. Muitos de vocês já me apresentaram algo relacionado efetivamente ao partido, mas nem todos. Então, para uniformizar isso, nós temos isso incluído como objetivo principal do nosso partido, tá? Tudo que vocês levantaram na P1 em relação à estrutura parcial, estrutura espacial, vocês agora vão transformar isso em lógica, tá? Principalmente a lógica de implantação, organização espacial do conjunto, relações de forma, função e sítio e estrutura geral da volumetria. Esse é o nosso objetivo. Então, se vocês ficarem na dúvida, o que tem que aparecer, qual é o objetivo desse partido, vocês podem ler esse objetivo, esse campo de objetivo, que isso dá um conceito do que vocês têm que apresentar, tá? Aí nós vamos aqui para baixo, efetivamente entrando nos conceitos que vão nortear aí a nossa AP2. É o conceito geral do projeto, vocês todos já têm isso bem delimitado. Vocês têm que mostrar, então, esse conceito, mostrar as diretrizes, as relações do sítio, justificar as decisões espaciais, mostrar as intenções arquitetônicas principais, os diagramas de análises, o programa de necessidades bem consolidado. Isso tudo são análises e conceitos que vocês já fizeram, né, P1? Estou chovendo no molhado aqui, tá? Então, agora a gente vai para aquilo que efetivamente é novo. Então, nós temos uma implantação preliminar, que isso é que alguns de vocês mostraram,
algumas duplas, alguns trabalhos apresentaram e outros não, porque não era algo que estava dentro do escopo da P1, mas alguns já avançaram nisso. Então, o que nós temos que mostrar na implantação, basicamente? Como o terreno vai ser ocupado, tá? Como que a edificação vai efetivamente estar colocada ali dentro do terreno de uma maneira definitiva agora. Onde estão os acessos, quais são as áreas livres e áreas construídas, quais as relações com o entorno, as condicionantes ambientais, orientação solar, relação com a topografia. Maravilha, quase todos os trabalhos têm isso também, certo? Então, estamos novamente aqui pegando algo que já está basicamente desenvolvido e estamos amadurecendo. Então, vocês amadureceram o trabalho depois do meu assessoramento. Teve trabalhos que precisam mudar, ser ajustados, então vocês têm que fazer todos esses ajustes que vocês foram orientados e trazer novamente, e já colocar isso dentro de uma implantação que eu escrevo ali como preliminar, mas ela pode vir a ser até definitiva, tá? Quando eu escrevo preliminar, quer dizer que ela ainda está suscetível a mudanças. Vocês ainda estão ajustando, porque em fase de projeto, enquanto não é uma entrega final, sempre pode mudar, tá? Mas vocês têm que demonstrar todos esses itens ali que eu coloquei nessa implantação. E estou colocando já uma escala aqui, sugerida de 1 para 500 ou 1 para 1000. Se der 1 para 500, fica ótimo. Inclusive, eu coloquei a entrega em pranchas A0, tá? Para vocês realmente já conseguirem encaixar na escala, porque as plantas eu estou pedindo também 1 para 200 ou 1 para 250, porque elas ficam plantas grandes. Então, eu já coloquei em A0 para a gente já ir encaixando isso no formato que vai ser a entrega final e não ter que ficar convertendo depois, faz A1, depois vai para A0. Então, já tenta botar a implantação dentro da escala. Bom, o zoneamento, né, com toda aquela lógica que vocês já vinham desenvolvendo, as correções que foram necessárias, então isso não vou chover no molhado também de novo, vocês já sabem tudo isso aqui, ó. Só que agora eu quero um zoneamento consolidado e definitivo, com aquilo tudo que vocês estão desenvolvendo, apresentando todos os fluxos principais, a lógica de funcionamento geral. São diagramas, mas diagramas cada vez mais amadurecidos. Voltamos também para organização espacial, tá? Então, aqui é um pouco repetitivo, né? O organograma, fluxograma revisado, esquema espacial. Vocês têm que demonstrar também toda essa ordem espacial que vocês estão criando. E chegamos nas partes novas, efetivamente, do edital, que são as plantas arquitetônicas, em escala 1 para 200 ou 1 para 250. O que eu espero aqui de vocês nesse estágio? As plantas com o programa de necessidades já colocado dentro delas, e com uma compartimentação. Compartimentação é o quê? As divisórias, as paredes, não necessariamente com mobília, tá? A mobília vai ficar lá para a entrega final, mas às vezes a gente precisa largar algumas mobílias ali para a gente conseguir ter noção dos espaços também. Então, recomendo que algumas mobílias vocês já vão usando, em especial equipamento sanitário, essas coisas assim, é muito difícil de mencionar sem ter a mobília ali dentro, tá? Mas vocês precisam fazer essa distribuição dos ambientes, colocar portas, colocar janelas, colocar acessos que são abertos, que são fechados, certo? Precisam estruturar tudo isso. E chegamos nas volumetrias. Nós temos aqui três fachadas principais e uma
de menor valor estético, tá? Então, vocês precisam me demonstrar essas 4 fachadas em estudos volumétricos. O que é estudo volumétrico? É aquilo que eu mostrei para vocês na aula passada. Pode ser até branco, certo? Mas nós precisamos entender onde que essas massas estão constituídas e as relações entre elas, tá? Para a gente conseguir compreender as proporções gerais e ter uma definição preliminar dessas formas. Então, vocês vão fazer isso através de modelo 3D, vocês também podem fazer isso através de uma maquete física, e daí a forma de demonstrar vai ser através de fotografia, podem fazer diagramas, certo? Mas o objetivo principal, e foi isso que eu coloquei aqui, ó, é demonstrar a forma geral do projeto. Vocês precisam conseguir demonstrar isso para mim, tá? Nós temos que ter pelo menos um corte esquemático, onde vai indicar as alturas, as relações verticais do espaço. Então, eu gostaria de... Cada trabalho tem que ter pelo menos um assessoramento, e eu vou, junto com vocês, definir aonde nós vamos passar esse primeiro corte. Porque ele pode ficar na transversal, ele pode ficar longitudinal, depende de cada trabalho, tá? Vai ser a posição que puder demonstrar mais alturas, que puder demonstrar mais relações de alturas, assim, em relação com o terreno, com a topografia, que é muito importante para nós também, tá? Mas é um corte esquemático, por quê? Porque não precisa ter... E não precisa em si ter detalhamentos construtivos avançados, tá? Nós também precisamos das fachadas. Ah, daí aqui eu errei, ó. As fachadas esquemáticas eu preciso das 4. Eu coloquei uma aqui e eu vou corrigir, tá? Então, que é que eu vou fazer essa correção já ali. Vai ser, eu preciso das 4 fachadas esquemáticas, mas elas não precisam em si ter detalhamentos construtivos, elas não precisam em si estar muito detalhadas construtivamente, elas precisam sim ter uma ideia de linguagem arquitetônica, assim, elas são fachadas esquemáticas mesmo, certo? Elas vão mostrar, assim, as alturas, elas vão mostrar a relação com o entorno de escala. Vocês precisam, acho que eu vou incluir aqui também uma descrição, já até vou abrir o arquivo aqui para eu poder escrever, tem que colocar, para poder demonstrar isso, calungas. A gente precisa de uma escala humana, tá? Porque daí a gente consegue compreender as dimensões. Então, essas fachadas, em especial essas esquemáticas, que elas não estão tão desenvolvidas ainda, elas precisam ter alguma escala humana. Estou botando aqui, ter escala humana, que é a inserção de um calunga ou carro, tá? É aquilo que vocês também, imagino que já saibam do que eu estou falando. Outro ponto que nós precisamos ter é um diagrama estrutural esquemático. Então, todos vocês já têm intenções de materialização do trabalho. Eu quero que vocês construam, então, um diagrama que vai ser uma perspectiva explodida, aonde vocês vão colocar a estrutura, incluindo os apoios, as vigas principais, as vigas secundárias. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Vocês já fizeram alguma vez alguma perspectiva explodida? Já? Sim. Tá, show de bola, então. Não preciso ter tanta preocupação.
Só um instantinho. E o formato de entrega, pessoal, é aquele que vocês estão acostumados, só que dessa vez nós não vamos fazer em pranchas já do tamanho A0, tá? Se vocês botarem o trabalho em 2 pranchas, não tem problema, não vai conseguir botar em uma, acredito eu, que vai precisar ser pelo menos 2. Mas o objetivo só é facilitar para vocês depois não terem que ficar convertendo essas pranchas de A1 para A0. Por isso que eu não botei A1, tá? Inicialmente até tinha pensado em pedir A1 para vocês para preencher um pouco mais, mas achei melhor já pedir em A0. E vocês vão me carregar os arquivos digitais em PDF lá no aula e vamos ter uma apresentação oral. E daí aqui eu já quero definir também, porque essa apresentação oral, para nós não termos ela em 2 aulas, eu preciso que ela seja rápida. Então, são 5 minutos de apresentação para cada projeto, tá? Pensem que é mais para vocês irem treinando essas apresentações, então vocês têm que conseguir, antes, organizar o que vocês vão falar. Eu vou botar aqui também, 5 minutos. Atualizei no edital. Vocês precisam ter organizado o que vocês vão falar. Isso é muito importante, tá? Muito, muito importante. Senão, nunca consegue falar no tempo necessário. Pensem que vocês vão apresentar o TCC de vocês, inclusive o TCC 1 e o TCC 2, a apresentação do TCC tem 10 minutos, tá? E são 8 pranchas A0. Então, aqui, nós vamos ter 5 minutos, dá tempo. Só que não dá para a gente ficar se apegando em minúcias, a gente tem que se fazer um roteiro do que apresentar. Eu posso, inclusive, se vocês quiserem, escrever aqui dentro do edital também o que apresentar em 5 minutos. Vou botar aqui, para eu fazer. O que apresentar em 5 minutos. Para vocês terem uma noção mais clara do que deve ser falado nessa apresentação. Tá? E entendam que eu estou treinando vocês, começando a treinar vocês para os TCCs, tá? É o meu objetivo. Não é ferrar com a vida de ninguém e criar complicadores. Não sei se vocês já fizeram esse tipo de apresentação. Vocês costumam defender painéis nos trabalhos, nos ateliês anteriores, ou vocês sempre carregavam no aulas e são avaliados? Carregava só. Só carregava. É o que eu estava achando. Só confirmei a minha percepção. Eu vi que vocês acharam estranho aquela minha apresentação de AP1, né? Eu percebi que todo mundo estava meio assim, como assim apresenta? Como assim ela quer que apresente? Né? Eu vi que tinha um conflito ali. Mas, assim, não tem TCC sem defesa, gente. A banca, ela é necessária, inclusive ela é exigida pelo MEC, né? Então, a gente sempre vai precisar ter uma banca de TCC. E então vamos começar a entender como que a gente apresenta o trabalho, tá? Pode falar, Sabrina. Professora, só a respeito da perspectiva explodida, se puder só dar um exemplo de como você gostaria, porque eu já fiz, mas só para a gente ter certeza. Tá bom, peraí que eu vou abrir uma aqui. A gente já tá com algumas dúvidas, aí se puder fazer um favor. Eu vou abrir aqui, só deixa eu liberar um colega aqui que entrou. Tá. Eu fechei a minha tela ali e vou abrir uma perspectiva explodida para vocês de...
Eu vou abrir um trabalho aqui que tem essa materialidade bem, essa demonstração explodida bem clara, assim. Então, essa aluna aqui, tá? Apareceu aí para todo mundo? Vamos conferir aqui se está aparecendo. Sim, professor. Tá. Essa aluna aqui, ela colocou, pessoal, a perspectiva explodida em si, ela está um pouco mais baixa, ela é essa aqui, ó. Tá vendo? Essa que está aqui do lado, ó, que eu estou mostrando aqui no lado esquerdo, essa aqui é a explodida dela, uma explodida de entrega final, já está mais avançado, e dentro de um trabalho que tinha uma concepção estrutural bem forte, assim, em relação à parte de uso de madeira e de concepção de vigas. Então, ela faz não só uma perspectiva explodida de estrutura, ela vem mostrando alguma coisa de materialidade também, tá? Mas a estrutural, ela faz uma isometria, tá? Eu sugeri, vocês podem usar uma isometria, que nem essa aqui, como podem usar uma perspectiva, tá? Então, eu vou mostrar essa aqui, depois eu abro uma que tem explodido. Mas é isso aqui, ó, é como se fosse o esqueleto do prédio, estrutural, e tu vem puxando linhas e marcando aqui o que tu tá querendo demonstrar, tá? Isso é numa isometria estrutural. E a explodida seria ela fazendo exatamente a mesma coisa que ela faz aqui do lado, mas que ela está puxando também algumas questões de materialidade aqui, mas daí ela poderia fazer isso só com estrutura, entendeu? Então, ela é assim, tu vem botando a explodida, tu vem marcando e separando por camadas ela. Deixa eu riscar aqui. Então, aqui tem uma primeira camada que está lá embaixo, aí tu puxa a segunda camada para cima, aí tu puxa outra, então aqui, no caso, seria uma laje, né? Aí ela puxa outra camada para cima, que são as vigas, enfim, que ela trabalha. Esse trabalho aqui tem uma geometria, uma concepção volumétrica muito forte. Não sei se eu coloquei ele para vocês, é o da Nathalie. Vocês lembram se eu coloquei esse aqui? Lembra? Eu coloquei, né? Tá. Deixa eu abrir um outro aqui, então, agora. É que o da Nathalie, ele foi o trabalho que teve nota mais elevada do semestre passado, por isso que eu gosto de mostrar ele. Estou abrindo vários aqui, para ver umas explodidas bem boas aqui. Estão abrindo aqui. Enquanto está abrindo, eu vou tentar botar numa tela. Perspectiva explodida estrutural. Abriu uma infinidade aqui, inclusive no Pinterest, que vocês devem usar, né? Não deve ser novidade para vocês o Pinterest. Vai ficar infinito um pouquinho aqui a minha visualização, mas eu já troco para a tela. Certo. Trocou aí? Apareceu. Ó, aqui tem uma explodida, isso aqui que é uma perspectiva. Ah, tá abrindo as minhas. Peraí, que agora abriu tudo que eu tô. Isso aqui que são perspectivas explodidas, ó, gente.
A gente vai separando as camadas, assim, para poder mostrar a concepção estrutural. No caso, vocês vão ter uma parte inferior, que é essa parte que está mais embaixo aqui, com a estrutura em si de solo, né? Vocês têm um subsolo ali que acaba tendo que mostrar aquela primeira camada de estrutura do estacionamento, com pilares, vigas. Aí, abaixo disso também tem a fundação, que vocês não precisam entrar num detalhe técnico muito grande, mas tem que demonstrar que ela existe. Depois vocês sobem um novo patamar e vocês vão ter uma laje, né? Porque a laje também é uma estrutura entre o subsolo e o térreo. Aí vocês mostram a laje, depois vocês sobem de novo e vocês vão afastando elas assim uma da outra para ela ficar com uma leitura bem clara do que é o que. E vão subindo e vão mostrando esses pilares, essas vigas, até chegar na cobertura, porque a cobertura também é estrutural. E aqui vocês vão colocar qual é o sistema de cobertura, se é treliçado, se é que tipo de treliça, se não é, se é a estrutura metálica ou não, tá? E aqui eu tô abrindo outros trabalhos aqui para vocês, como eu sei que tá trocando. Vou ver as explodidas aqui do pessoal. Olha aqui uma explodida. De estrutura e materialidade. Tá? Aqui também está unido estrutura e materialidade. A materialidade ela vai entrar lá na S. Tá? Então, aqui, olha o que eu estou falando para vocês. Aqui dá para ver bem, está bem simples. Isométrica estrutural explodida. Isométrica estrutural em escala. Então, aqui ela faz uma primeira isométrica sem ser explodida, e vocês veem que quando ela não está explodida, as coisas estão acumuladas, uma em cima da outra. A diferença para explodir isso é que tu vem afastando as camadas e fica de leitura bem clara. Então, ela bota a primeira laje, pilares, segunda laje, pilares e vigas, e uma cobertura verde. Esse trabalho aqui é um trabalho que ficou com uma complexidade mais baixa. Já esse aqui já tem uma complexidade mais alta. Ó, a explodida delas, ó. Então, eu vou ir passando na tela, tá? Laje nervurada no subsolo, tá demonstrada na camada mais de baixo. Estrutura de vigas e pilares, que aqui era em arco, né? Um módulo aqui que elas trabalham. E a telha metálica de cobertura. Aqui tá, inclusive, como que eles desenvolveram esse módulo estrutural. Então, acho que esse trabalho aqui eu coloquei também, não coloquei? Eu acho que eu coloquei os 3 trabalhos que tiraram nota 10 semestre passado. Depois eu dou uma confirmada ali. Tá? Mas deu para entender o que é a perspectiva explodida? Sim, era o que a gente imaginava mesmo. Tá, Obrigada. perfeito. E é essa mesma que vai ir para a prancha final depois, para a entrega final, a menos que mude, que vocês tenham alguma evolução, tenham alguma adaptação, não vai ser o mesmo. Agora, se o trabalho não mudar, ficar sendo o mesmo até a entrega final, pode ficar sendo, inclusive, o mesmo diagrama, tá? E é isso, gente. Mais alguma dúvida com relação ao edital? Pode falar, Rafael. Pelo que eu vi nesses 3 trabalhos ali que você me mostrou agora, não tem declive ali das calçadas, da rua. Eles fizeram tudo como sendo tudo plano. Não, dá uma olhada melhor ali que tem os desníveis.
para confirmar se tinha que ter. Tem. Eu não sei quais que eu coloquei, até deixa eu abrir aqui para eu dar uma confirmada quais que eu coloquei, já digo para vocês em que aula que tá, mas os declives estão considerados, sim. Dizer já para vocês aqui onde é que estão essas aulas. Projetos, exemplos, alunos antigos, ali depois da aula 5. Eu tenho ali o da Natália e o da Camila e da Lilian. Eu vou carregar ali também esse que eu abri agora é o da Liliana. Esse trabalho aqui ficou muito bom também. Vou carregar mais ele ali para vocês. Mas todos eles têm, tá? Se vocês vão olharem, inclusive, nas plantas, e é isso que eu vou pedir para vocês também na entrega final, em todas as plantas da entrega final tem as cotas de nível lançadas ali, tanto em planta baixa quanto em cortes. As cotas de nível estão ali, consideradas para demonstrar, e os desníveis, eles aparecem nos cortes, bem claros, assim, também. Então, vocês vão vendo que, por um lado, chega num nível, por outro lado, chega no outro, e daí vão tendo que trabalhar escadas, rampas, desníveis, exatamente que nem vocês estão trabalhando. Mas é só abrir todos ali, vocês já têm 1, 2, 3, 4, vocês já têm 4 exemplos ali, tá? Aí agora eu vou carregar mais um 5º exemplo para vocês. Certo? Fico aberta, então, aqui para assessoramentos. Como é que estão os trabalhos? Desculpa, pode falar. Não, pode, a gente pode apresentar também, a hora que tiver. Não tá consolidado, mas tem alguma coisa para mostrar, sim. A gente fez as alterações que você havia dito na aula passada, na aula do assessoramento. Uhum. Que acho que foi o que a gente entendeu, né? Tá, perfeito. Podemos iniciar. Quer iniciar, Sabrina? A Tailine não tá, mas eu vou iniciar. Tá certo. Um minuto. Professor, eu vou entrar com outro usuário, tá bom? Para poder projetar. Tá certo. Desculpa, eu estava falando com o microfone desligado. Então, o que nós entendemos, né, que seriam as modificações, é ter uma entrada, né, e uma saída diferente. E aqui a gente até abriu mais um pouquinho aqui para ter aquela angulação, né, para dar para o carro. Então, aqui vai ser o acesso. E a gente colocou a saída por aqui. E aqui no meio, a gente achou que, não sei, né, não tinha compreendido, porque aqui vai ter a circulação vertical através de escadas, escadas e elevador, que você acha que é pequena, não sei se você recorda. E aqui vai ter as escadas, espaço para escada rolante. Ah, não, mas daí depois que vocês me explicaram que tem essas escadas ali... Não, acho que eu não falei... eu não falei que estava pequeno, eu falei que estava meio distante, não foi isso? Vocês chegaram a revisar na filmagem, não?
Não, é porque eu anotei, eu anotei. Ah, tá. Não, posso ter entendido errado, então. Então, assim, por enquanto foi essas 3 alterações que nós fizemos, né? Uhum. Aqui na entrada e nas entradas e saídas do subsolo, a gente não mexeu na quantidade de acesso de pedestres, então ficou acessos em todas as extremidades. E a gente adicionou a saída do subsolo aqui, Ficou bem, essa aí melhorou bastante. porque a gente adicionando ela aqui, a gente diminui o bicicletário, que ele vinha até o final. E a gente só tem que pensar aqui na forma como vai ser, né, essa questão aqui, mas Eu acho que caiu o teu compartilhamento de tela. aí caiu, desculpa. Pronto, voltou. Então, aí aqui ficou, né, a saída. Aqui nós aumentamos, igual eu falei, a angulação para poder fazer para a entrada de veículos que você comentou, né, que não estava muito adequada. Essa angulação aqui. E a escada rolante da planta, deixa eu clicar nessa, aqui. Aí caiu de novo. Caiu de novo, né? Caiu. Isso. Tá aparecendo? Porque para mim não tá. Agora voltou. Voltou. Essas foram as modificações que nós fizemos. Então, você queria ver mais alguma coisa, mais alguma coisa? O que refletiu no subsolo daí, ali os acessos? Não entendi, professor. No subsolo, no estacionamento. Como é que ficou ali o teu... ele tá caindo quando tu troca, né? Sim, mas assim, a gente não trocou. No subsolo ficou somente. A gente vai colocar aquela escada rolante, dando continuidade subsolo, né? Térreo e mezanino. E vai ter também a parte de elevador. Não. Então, assim, eu acho que chegando à escada rolante, se tem escada rolante que vai até o subsolo e mais o elevador, tá mais do que suficiente em relação... Ela vai ser na mesma localidade. Eu não vou trocar a tela que vai cair, mas vai ser na mesma localidade que a outra, né? Uhum. Vamos aproveitar, até mesmo para aproveitar a estrutura, mas vai ser aqui, vai ter a escada rolante, então, do subsolo para o térreo, do térreo para o mezanino. Uhum. E também os elevadores e a escada de emergência aqui, né? Tá. Os de saída de emergência. Uhum. Então tá, com que tamanho de módulo vocês estão desenhadas aí mesmo? Deixa eu confirmar. 5 por 5 deve ser. É. Uhum. Então tá, acho que tá ok. Seguir agora. Se vocês quiserem dar uma olhada lá na gravação, vocês apresentaram no primeiro ou no segundo dia? A gente apresentou no segundo. Se quiser, eu sei que tu anotou, mas se quiser dar uma olhada lá na gravação. Vou fazer isso. Alguma coisa que tenha passado, que eu tenha falado lá também, aí é bom que tá lá registrado, né? Mas eu acho que foi basicamente isso que eu falei, né? Foi, é porque a gente tinha até conversado, a gente já tinha deixado as barracas modulares, e aí até as outras pessoas tinham deixado só o zoneamento mesmo, né? E a gente já quis deixar mais ou menos ajeitado. Isso, agora é evoluir, né, nessa compartimentação, em lançar todas as paredes, e compartimentar tudo isso, inclusive aí embaixo no subsolo colocar as vagas, sim. né, porque as vagas são muito importantes e vocês têm que colocar o reflexo da estrutura também. Quando eu falo compartimentação, até eu vou colocar aqui também a compartimentação e eu vou botar aqui que precisa aparecer
a estrutura. Porque senão acaba dando conflito também entre a compartimentação e a estrutura. Se ela não tiver ali, pode dar falhas, né? Aham. A gente tem até que colocar agora para definir as vagas. Então é isso. Vagas, estacionamento. Tá certo. Tá bom, obrigada, professora. Agora, quem tinha falado, o Alex e a Vitória? Isso, professora. Não sei se a Vitória vai conseguir entrar, mas eu vou... Ela não está aqui. Uhum. Eu estava falando com ela no WhatsApp, mas eu acho que eu posso fazer. Tá visível, professora? Tá, agora tá. Ok. Então, aqui a gente tem a Fioravante Milanesa está passando aqui em cima, né? Ela não está representada por causa da topografia que a gente vai fazer certinho. E aqui é a Frei Orlando. Orlando. Aí, para resolver a questão do desnível ali, então a gente fez essa rampa para pedestres, a Frei Orlando, né? A gente considerou um desnível de 2 metros. E daí, deixa eu ver que eu tenho um corte. Ela ficou assim, a rampa, professora. A gente considerou 6 metros de 6% de inclinação. Então ela ficou com um patamar aqui. Ela ficou um pouco longa, mas ela vai ficar bem suave para subir de pedestre, né? Daí aqui desse outro lado a gente tem uma para carros. Para carros não, para os caminhões, que eles vão entrar. Eles entram aqui pela Frei Orlando, pela Fioravante Milanês, e aqui daí eles saem por esse lado, né? Essa aqui ficou com 10% de inclinação. E aí a gente está trabalhando com a modulação, aquela que é 10.2 por 8.4, né? Já vindo lá do subsolo, né? Para garantir as vagas de garagem. E lá daquele lado da Frei Orlando que tu estava me mostrando antes, tu tens ali aonde não tem rampa, na outra parte que está vazia ali, abaixo do térreo não, abaixo desse que está grifado em azul aí, tu tem aí um... Tá, aqui é o subsolo, isso. Tá, o subsolo. Isso, aqui é o subsolo. Aqui ele ficou com... O subsolo tem 3 metros de altura, né? E aí, aqui deu 1,30 do nível da rua, para a gente começar a rampa. Que vai dar... mas entre uma rampa e outra, existe um vazio ali. Ali vocês vão fechar com parede? Não, aqui... não, possivelmente a gente vai botar ventilação aqui, professora. Algum tipo de ventilação para o estacionamento. Não sei se é problema. Não pode, eu só não sei até que ponto não está ficando um paredão, assim. Porque olha que a gente vai ter isso aqui, ó, né? Então, essa parte aqui. Então vai ficar, tipo assim, todo mundo que passar vai ver uma parede e vai ver aquelas 2 entradas, é isso? A princípio, sim, mas a gente pode... eu não sei, eu acho que seria interessante vocês recuarem um pouco o início da edificação, não é possível? E fazer um espaço mais aberto, assim, um largo... A gente pode pensar, inclusive aqui a ideia é que esse vão central aqui é que vai fazer a conexão entre as 2 edificações, né? Então, daqui a pouco a gente rebaixar aqui também, então daqui a pouco fazer um desenho mais orgânico aqui, que convide as pessoas a entrarem, ao invés de fazer a rampa aqui no canto escondida, que ela fosse no centro do... Isso? Isso, então, trazer essa rampa para o centro, exatamente isso, que não vai parecer uma rampa, vai quase que parecer ser a próprio calçamento que vai subindo, né?
e vocês conseguirem recuar um pouco essa edificação, o início dela, não deixar o início da edificação tão próximo do... Pode falar. Não, é porque agora falando essa rampa, parece aquelas rampas de hipermercado mesmo, né? Ficou bem parecida. Né? Mas a rampa não é o que está me preocupando. O que me preocupa mais é o paredão. Sim. Ali... por exemplo, tu vai passar pelo lado, pela Frei Orlando, e a visualização, tu tem como botar esse teu 3D, é que ele não tem a rua modelado. É importante vocês modelarem a rua aí, e vocês conseguirem botar um calunga, uma pessoa, e ver sobre o ponto de vista dele, do observador. Sim. É que, na verdade, assim, ó, aqui, ó, professora, eu tenho... Deixa eu pegar o corte aqui, que fica mais fácil de mostrar. Ó, do início da rampa, que é o nível da rua, até a laje em cima, eu tenho 2 metros. Tá. Então, a pessoa ela vai passar aqui nesse nível da rua, né? Então, considerando uma pessoa de 1,70 m, vai estar a 30 centímetros da cabeça da altura da pessoa. É um muro? É isso que eu queria dizer, é um muro, né? É um muro chapado, sim, ou texturizado, sei lá, e acima disso que vai estar a edificação, a materialidade da edificação, é isso, né? Isso aí. Então, se vocês conseguirem recuar um pouco essa edificação para ela não começar aí, para ela começar um pouco mais para trás, que vocês consigam afastar ela e deixar um espaço aí, sei lá, de 5 metros que seja, ou de 10, eu acho que já dá uma área suficiente para tu ter um largo, assim, e fazer um paisagismo mesmo. O que nós tínhamos conversado, eu e a Vitória, inicialmente, é que a entrada principal seria aqui por cima, né, pela Fioravante, e daí por isso que a gente deixou todo esse recuo aqui na frente para trabalhar com vegetação, imobiliário, né? Uhum. E aqui seria uma parte mais de contemplação mesmo, que as pessoas pudessem chegar até aqui e observar a praça. Mas agora, com a tua conversa, tu passou uma outra perspectiva que é interessante também, né? Mas mesmo recuando um pouco, que seja, vai continuar tendo a contemplação que vocês procuram, né? Desses trabalhos do pessoal que eu mostrei para vocês, aqueles que eu estava abrindo ali antes, vários deles usam algo similar, tá? Nesse sentido, por aquele lado ali, e não deixem-se lá muito próximo. Deixa eu ver qual que seria um bom exemplo. Da Daliana, talvez. Deixa eu ver aqui. Disso que eu estou querendo explicar para ti, tá? Que eu acho que vai ser uma explicação para vários trabalhos. Eu vou tirar o teu compartilhamento para eu apresentar, tá? Eu vou iniciar aqui uma apresentação aqui. Disso que eu estou querendo demonstrar aqui para vocês. Trocou aí? Ainda não. Tá. Vamos entender aqui, nesse trabalho, como que eles articularam como que foi desenvolvida essas diferenças de nível, tá? Então, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui alguns 3Ds aqui. Esse aqui, ó, essa visual aqui, tá, que vocês estão vendo, ela é justamente a visual a partir da Frei Orlando. Tá? Então, é como se a pessoa estivesse lá, mais ou menos na Praça do Avião, olhando a edificação, mas aqui mais para a direita que vai estar a Planidata, que ela não está pegando muito bem, tá? A Planidata. Então, vocês estão vendo que tem uns degraus aqui. Esses degraus
justamente é para vencer o desnível, começar a vencer o desnível que existe entre um lado e outro das ruas, tá? Então, elas... aí vocês estão vendo que tem um primeiro ajardinamento aqui. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que ficou isso. Em planta. A posição da planta é a mesma de vocês, aonde a BR-116 está para a direita, e a Frei Orlando, que é essa rua que a gente está falando, está aqui para baixo. Então, ele foi desenvolvido assim, ó. Olha como tem esse primeiro recuo aqui, ó, tá? E não deixa a edificação tão próxima do alinhamento com a calçada. Ela existe um primeiro recuo. Existe uma rampa aqui, ó, que vence para o primeiro patamar. Então, eu vou buscar aqui as cotas de nível, para vocês começarem a entender os níveis. Então, vocês vejam que aqui, ó, dentro desse primeiro nível, eu estou vencendo um desnível, eu estou chegando numa cota que elas estão chamando de menos 0,95. Eu não estou achando a primeira cota aqui desse primeiro patamar aqui. Vamos ver onde é que está. Está faltando. Mas é abaixo de 0,95. Então, a gente está falando provavelmente aqui está em quase menos 2 aqui, tá? E lá por dentro, existe outra rampa e outra sequência Professora, de escadas. Oi. Aqui na esquerda, bem em cima, tem menos 2. Na esquerda. Bem em cima. Ah, lá, olha ali, ó. Isso mesmo. Que elas deixaram, então, aqui, ó, tá chegando no nível, ó, menos 2. Às vezes tá no corte também, né? Eu não tô localizando aqui agora, mas vocês veem que elas estão vencendo todo esse desnível para lá. Então, eles vêm trabalhando, a gente não precisa vencer, primeira dica, assim, os 2 metros, ele não precisa tá vencido numa rampa só. Ele pode estar separado lá dentro do trabalho. Aqui dentro do corpo do projeto, pode estar em diversos ângulos, né? Em diversos pontos, assim. Então, estão vendo que aqui elas chegam na cota 0, e a cota 0 quem é? A cota 0 é a da Fioravante Milanês, né? Então, ó, cota 0 está na Fioravante Milanesa, aqui pelo outro lado, com o carrinho entrando ali, entra para dentro da edificação sem diferença de nível, no 0 também, mas elas deixam uma rampa grande, porque elas criam uma praça aqui também, e tem uma rampa grande para chegar lá para o lado de docas e tal, tá? Que passa pelo lateral da edificação, mas aí elas vêm trabalhando aqui com esses desníveis através de escadas e através de rampas. Tá? Então, eu vou dar uma reduzida aqui para a gente chegar em alguns 3D que a gente consegue compreender um pouquinho mais. Ó, aqui nós temos um corte. E nesse primeiro corte aqui, a gente consegue compreender aqui quem está do lado de quem. Deixa eu ver que corte é esse.
Só olhando lá, eu queria pegar com a rua já. Ó, o nível mais baixo tá aqui, ó. A Frei Orlando tá desse lado. E a Fioravante Milanesa tá desse lado. Tá? À direita tá a Frei Orlando, na esquerda a Fioravante Milanesa. Então, o que eu queria te mostrar era esse, para ti, para todos os colegas, é esse recuo aqui, ó, que ele não tá colado lá na frente, e outra, além dele não estar com a edificação colada, ela deixa um balanço em cima que ela faz com que afaste mais ainda o primeiro plano de fechamento, ó, tá? Porque, claro, aqui elas estão trabalhando com 2 níveis. Então, o indivíduo, o Calunga tá aqui, ó, ele vem andando e o calçamento tá aqui, ó. Ele tá passando pelo lado, ele tá vendo o quê? Arborização, paisagismo e um espaço amplo. Ele não tá vendo um muro, ó. Ele não está vendo um bloqueio, ele não está tendo um bloqueio visual e acaba esse bloqueio e chega uma rampa. Ele está vendo tudo amplo, tá? É isso que eu... Acho que a gente acabou ficando limitado porque eu tenho no subsolo estacionamento, né? Então acabou ficando limitado nisso, mas dá para resolver, é simples resolver essa questão. Mas vocês não precisam usar... Vocês estão vendo que aqui tem estacionamento no subsolo, mas vocês não precisam colar o estacionamento subsolo lá na outra divisa, não necessariamente. Vocês estão ficando com bastante vagas, se vocês quiserem recuar um pouco o estacionamento e fazer ele não chegar tão lá na entrada, não tem problema, tá? Pode recuar um pouco. Esse estacionamento não precisa ser exatamente o tamanho do terreno, cavado para baixo, tudo ser estacionamento. Entenderam? Sim. Não precisa, tá? Então, vocês podem manipular o tamanho do estacionamento de forma que ele venha para um lado, assim, vocês precisam manter aí umas 100 vagas, tá? 100 vagas, se tá dando mais que isso, podem reduzir, não tem problema nenhum. Tá? E eu não tirei esse número do nada, esse número eu já sei porque é calculado conforme o plano diretor da cidade, conforme cada área construída, conforme o tamanho da edificação, a gente tem que ter um número de vagas. Então, normalmente, aí a cada 50, 60, 70, 100 metros quadrados, nós precisamos ter uma vaga. Então, dependendo da área que vocês estão construindo, vocês deveriam ter que calcular o número de vagas necessárias. Eu nem estou entrando muito nesse detalhe com vocês. A gente calculou, mas as nossas vagas convencionais, elas estavam acima do esperado. E o que a gente se apegou foi as vagas de PCD e para idosos, né? Que deram 5%. Sim, essas aí, isso é uma quantidade menor também, né? Tá, mas isso aqui também, ó, dá para ver as diferenças de nível aí que o Rafael, acho que estava perguntando antes dos trabalhos, né, se eles estavam considerados. Aqui nos cortes também, ó, nós temos aqui os níveis, ó, tá? Então, está considerado como cota 0 a Fioravante Milanês e está considerado... Hã? Ambas estão na cota 0, no fim das contas, né? É que nesse corte aqui eu não sei onde é que ele está passando com 2 lados pela cota 0, mas nos outros não, ó. Ó, aqui está passado pela cota 0, uma linha, menos 2,30. É a posição do corte ali. É o desnível que está dando do nosso, que é 2 metros acima do nível da rua e 1,30 abaixo do nível da rua. Tá? Aqui nós temos, nesse trabalho que vocês têm para olhar lá também, uma planta baixa que o pessoal usou segundo o pavimento. Aqui nós temos a fachada leste, que é a fachada da Fioravante Milanês, né? A leste. A Fioravante é leste. Norte.
Norte, sul, leste, Não, a Essa Fioravante é aqui é da norte, BR-116. leste é BR-116. Então, vê que o desnível está aparecendo aqui. Fachada norte é daí é da Fioravante Milanês. A fachada oeste, que é a da Frei Orlando. E tem até a fachada sul. Ah, não, a fachada oeste é a de carga. A fachada sul, que é a da Frei Orlando. E aqui nós temos aqui alguns 3Ds, ó, para vocês entenderem esses desníveis. Elas têm, esse trabalho aqui tinha um pátio, um largo para feiras sazonais, tá? Então, é isso que acontece aqui pelo lado de fora deste trabalho. Ó, a Frei Orlando está aqui. Deixa eu poder riscar. A Frei Orlando está aqui assim, ó. Tá? Então, por isso que se vem aqui, tem uma rampa, escada, vai. Aí, ó, tem outro desnível lá, ó. Certo? Então, é esse recuo aqui que eu estou dizendo para vocês trabalharem, ó. Muito provavelmente esse estacionamento está começando aqui por baixo, por aqui assim, ó. Porque é onde se levanta o nível, né? Botar uma planta ali sobre a outra, deve estar começando ali. Não, entendido. Vamos resolver essa questão. Então tá. Mas é isso? Mais alguma coisa que tu queira me mostrar ali? Isso ali que me chamou a atenção no trabalho de vocês no início agora. Deixa eu voltar compartilhar, não sei se tem mais algum ponto que tu queira que tu possa pontuar para ajudar. Deixa eu selecionar aqui. Enquanto o Alex está abrindo o trabalho dele ali, eu deixo aqui registrado nesse vídeo que vocês podem me mandar vídeos com assessoramentos ao longo da semana. Eu não respondo sempre na hora, mas eu respondo ao longo da semana. Então, quem tem mais dificuldade de estar online na aula, pode me mandar, tá bom? Pode seguir, Alex. E aí aqui a gente tinha pensado, então, na Fioravante Milanês, né? Então, aqui não fazer com fechamento, né, professora? Fazer só para ficar com as bancas, com a mercadoria exposta mesmo, né? Então, aqui é essa parte aqui onde vai ter as frutas, as lojas diversas, né? Aí, aqui na parte laranja são a parte congelada, as duas câmeras congeladas. Aqui seria o depósito na parte vermelha. Na parte aqui em cima, lilás, é a peixaria, né? E açougue, peixaria. E daí aqui vem já a questão de depósito também, limpeza, enfim. A gente está separando aqui. E daí nesse outro módulo aqui seria o restaurante, a parte administrativa. E também daí a ideia é nós trabalharmos com essa estrutura de aço, né, que fique... Deixa eu ver se consigo botar no realista aqui para ficar mais fácil. Daí ficaria toda a estrutura em aço, assim, preta, e daí a gente está trabalhando com as cores aqui, talvez fazer alguma coisa aparente aqui com tijolo aparente, ou enfim, não definimos ainda. E aí aqui o vão central, uma cobertura única aqui, vão central para unir os dois módulos, né, e uma cobertura nesse outro vão aqui também, nesse outro módulo. Tá ótimo, tá bem interessante aí. Vocês estão resolvendo bem. E qual é o tipo de cobertura superior? Então a gente vai trabalhar com treliça e vai usar telhado ainda. Não definiu ainda, possivelmente metálico, né? Mas vai ser todo. A ideia é que fazer todo treliçado. E esse teu módulo tá de quanto? Módulo 10.2 por 8.4.
dependendo da estrutura que vocês forem usar na cobertura, dá até para vocês aumentarem isso. Tirarem alguns pilares ali. Pilares. É. Inicialmente a gente conversou, eu e a Vitória, fazer laje nervurada, daí a gente deu uma pesquisada, o vão seria de 10 metros, uma média, né? Então, por isso que a gente limitou até 10.200. Mas se der para tirar alguns pilares, é até bom que não fica tão... Que se for estrutura metálica, dá, tranquilamente, né? Sim. Aí vocês conseguem deixar ele menos... Ali nas bancas, ali, eu acho que dá para dar uma ajudada boa nelas, se diminuir um pouco. A gente tentou não deixar atrapalhar a banca, mas acaba pegando, né, uma parte aqui, né? Deixa eu ver se eu... Tá bem pouco conflituoso, porque é que aí a gente está olhando agora também sem a parte da mobília, digamos assim, sem a banca embaixo, mas está bem posicionado na parte da banca, né? Pois é. Na parte na verdade, a gente traçou a malha e em cima da malha a gente começou a modular para evitar esse conflito já. Então, por exemplo, esses pilares, ele está fora, mas ele está na linha da parede, por exemplo, né? Então, se a pessoa, enfim, se for do projeto fazer uma parede aqui, ele pode vir com uma parede aqui e deixar só esse lado aberto, entendeu? É que a ideia é que ficasse isso aqui aberto para as pessoas poderem transitar e ter uma boa visualização de mercadoria e tudo, né? Por exemplo, aqui, ó, esses aqui são os módulos fechados, né? Então, é o depósito, enfim. Só diminuir. Ó, esses aqui são os fechados. Então, esses aqui, sim, todos os pilares, eles ficam nas paredes, né? Para não ter problema, não ter conflito dentro do módulo, né? Não tá com maiores problemas. Não tá conflituoso, não. E a gente rebaixar aqui vai valorizar bastante o projeto, essa tua colocação. Eu acho que vai. Sim. Até para trabalhar com paisagismo, enfim, né? Vai ficar ótimo. Isso. Então tá. Rafael, pode falar? E o caso da malha, se a malha é 10x10, as colunas também tem que seguir 10x10. Ou pode botar uma malha 10x10 e fazer 10x20, por exemplo, os pilares. A tua malha, é que assim, tu tem uma malha ordenadora, é isso que tu tá me perguntando, que tu tá ordenando, fazendo as divisões internas ali todas, e pode ser que ela não seja a mesma malha estrutural, né? Porque tu tem uma estrutura que pode ter um vão maior. Não precisa ser a mesma, mas é importante que ela se relacione, que nem tu tá dizendo, eu tenho uma malha ordenadora de 10x10, mas eu tenho uma malha estrutural de 10x20. Então, elas têm relação, porque o 20 é 2 vezes o 10, então tu vai conseguir trabalhar bem com isso, né? Sim. Mas agora, se ficar uma muito diferente da outra, tipo, uma estou trabalhando em 10x10 e a outra eu vou trabalhar em 18x6, aí vai dar uma confusão danada, né? Porque tu tem toda a compartimentação feita de um jeito e tu vai para a estrutura feita do outro, daí daria um problema. Agora, se elas têm que se relacionar, elas têm que estar compatíveis uma com a outra. Perfeito. Mas tá ok, Alex, tá muito bom ali, eu acho que fazendo esse leve ajuste aí que eu expliquei e dei esse exemplo para vocês, e se vocês abram os trabalhos e aqueles referências e dão uma olhada especificamente nisso, vocês vão ver que todos os trabalhos têm esses desníveis trabalhados, assim, tem esse recuo ali, pode ter alguma questão trabalhada no pavimento de baixo, aquilo que tu vai abrir, que tu vai meio que criar um pavimento inferior quase ali, pode a edificação ficar em balanço em cima e tu pode criar um largo até com uma feira sazonal, que nem aquele trabalho Sim. ali tá feito, né? Que nem a gente viu lá no mercado público, tu estava na visita também, que tem aquelas feiras sazonais ali que o pessoal faz, ela pode ficar num espaço coberto, mas não fechado. Sim, perfeito. Então dá um uso bem interessante, assim.
Feito, pessoal. Mais alguém tem material para assessorar? Certo? Fica, então, aberta aí a possibilidade de vocês mandarem um vídeo. Esse vídeo não precisa ser um vídeo complexo nem nada, vocês podem simplesmente abrir o computador, o notebook e filmar com o celular e me explicar alguma coisa ali dentro do software que vocês precisem assessorar, tá bom? Só reforço aqui a importância que todos os trabalhos precisam ter pelo menos um assessoramento para P2. Ok? Tá certo. Então tá. Encerramos hoje um pouquinho mais cedo. Tenham todos uma boa noite e até semana que vem. Boa noite. Obrigado, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.